Cantares 1:3. Para cheirar são bons os teus ungüentos. Falando do olfato, né? Marcelo mencionou também. Algum dos irmãos desejam falar? Deixa eu vou falar, hein? Esse versículo aí, o versículo 3, irmão, nós alcançamos que ele destaca uma comunhão com o Senhor. A gente pode ser comparados ao bom cheiro, ao bom perfume de Cristo, conforme mencionado por Paulo, né? Em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo. Esse perfume é aquilo que vem do Senhor, um unguento doce que reflete o seu amor. A igreja, sendo uma expressão desse perfume, é amada né, pela igreja, representando o amor do Senhor, que conforta, anima e cura. Jesus é comparado ao nome precioso que perfuma nossas vidas, lembrando do amor. Há uma comparação, nós lembramos, quando Rebeca, ela vai ao encontro de Isaac, né? Ela desejava muito o encontro com Isaac. A igreja também, ela deseja muito o encontro com o Senhor. Amém, irmãos? E você está falando de 1:3 aí? Para cheirar são bons teus ungüentos? Isso, 1:3. Isso, é isso aí mesmo, né? E é a preservação do corpo também, né? É o bom cheiro da ressurreição, né? Então Amém. a igreja tem isso, né? É morte e ressurreição. Ela está na revelação, está no terceiro dia, né? Jesus para ela está vivo, né? Então ela tem uma marca da ressurreição, o bom cheiro da ressurreição, né? A alegria da ressurreição, da vida. Glória a Jesus. Isso, vamos em frente. Cantares. O Arley, rapidinho, eu aqui. Pode falar, Priscila. Ainda em Cantares 1:3, olhando aqui, a palavra unguento, no seu original, ele traz o sentido da oliveira. Então, o bom cheiro de Cristo, ele traz a ação do Espírito Santo. Amém. Então, é só um complemento mesmo. Então, além da gente ter o bom cheiro, a gente exala também, a gente reflete aquilo que o Espírito Santo está em nós. Glória a Jesus. Amém, é isso mesmo. Estou anotando aí então, né? Tá sim, a Ruth está anotando ali para gente. Isso, vamos em frente aí. Agora, Cantares 2:8 é o texto mencionado, é a letra C. Pode falar. Em Cantares 2:8, nós vemos aqui o sentido da audição, né? Esta é a voz do meu amado, ei-lo aí, que já vem saltando sobre os montes, pulando sobre os outeiros. A gente vê aqui que a igreja, ela ouve a voz do amado. E temos aqui também uma relação com aquilo que é o lema do ano, né? Quem tem ouvidos para ouvir, glória a Jesus, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o que ela ouve, né? Aqui é importante o detalhe aqui, né? A revelação ela é muito rica, né? Fala assim, ele que já vem saltando sobre os montes, pulando sobre os outeiros, o que demonstra aqui uma pressa, né? Ele vem depressa, ele vem com agilidade, é o tempo do breve aqui revelado, né? A igreja ela sente isso, que o amado ele está às portas, né? Pode falar. No que eu pesquisei um pouco aqui, disse: esta é a voz do meu amado. A igreja, pelo tempo, ela está nesse mundo, mas ela ouve a voz do Espírito Santo a todo instante. Eis que vem sem demora, né? É rápido, é hoje que vem pulando, é aquele que vem rápido, né? É hoje, é agora. Enquanto nós estiver aqui, ela não confunde com outras vozes. É a voz do Espírito Santo. Isso aí. Glória a Jesus. A preocupação do Senhor é que o homem, a igreja fiel, ela possa ouvir a voz do Senhor. Desde o passado, os sacerdotes, quando eram consagrados, uma da preocupação do Senhor era com o ouvido, porque era pego do sangue do cordeiro
e era marcada as orelhas, para que ele pudesse estar pronto para ouvir a voz do Senhor. Porque ouvir a voz do Senhor, ela está muito relacionada à direção do Espírito Santo para a vida da igreja, e norteando ela, e orientando e dirigindo a igreja para que ela esteja preparada para o grande dia, o arrebatamento da igreja. Ainda mais num tempo Interessante. Pode falar. ainda mais num tempo de tanta heresia, apostasia, tanta a religião e fora pregando tanta coisa, mas a igreja fiel ela não se confunde com a voz do Senhor, ela não se Isso. confunde quando há profecia, ela sabe o que ela está ouvindo, ela tem um alimento diário, que é a revelação do Senhor. Quando o Senhor fala, a igreja fiel ela está atenta para seguir a orientação do Senhor e não se perde com as coisas deste mundo. Glória a Deus. É interessante isso aí, né? A igreja identifica a voz do amado. As minhas ovelhas conhecem a minha voz, né? E dela sou conhecido, né? Então, ele aí, né? A igreja identifica que o Senhor Jesus vem, né? Pela voz, pelas operações, pela voz das pessoas. Então, ela identifica ele aí que já vem saltando sobre os montes. Por isso que o nosso grito é o Maranata, né? Ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Ela não Irmãos, tem talvez não vai dar tempo de responder tudo, que o nosso tempo é curto, né? Mas se Amém. desmanchar aí, não tem problema, não. Fica o que foi respondido até agora, tá? Tá bom. Dando prosseguimento aqui, Cantares 1, versículo 15. Os teus olhos são como olhos das pombas. Esse daqui representa a visão, né? O sentido, a visão. Isso aí. Quem está falando aí, o Arley? Pastor, Quem é que está falando aí? quem é que está falando? É. Da profecia. É quando a igreja Não. ela está em Quem comunhão, está né? falando a igreja ou o noivo que está falando? Aqui é o noivo. Isso. Então, o Aqui é o noivo vê a noivo. igreja, o noivo vê a igreja que ela tem ela é formosa, ela tem beleza de forma, né? Amiga minha, esse que é as formas, os teus olhos são como os olhos da pomba, porque o olhar da igreja é o olhar do Espírito Santo. É o que vai identificar a igreja, né? Não é o título dela, não é o que ela tem, o que ela veste, mas é aquilo que ela tem de melhor, que é o Espírito Santo na sua vida. Os seus olhos são como os olhos das pombas. Então, ela tem o olhar do Espírito Santo, não é um olhar carnal, não é isso? É um olhar sem maldade. Isso, é um olhar simples, né? Puro, santo. É o olhar do Espírito Santo. E o Espírito Santo olha a profecia. É importante isso aí. Amém. Amém. Vamos lá. Vamos dar prosseguimento à terceira pergunta? Vamos Amém, lá. irmão? Vamos ver se- A terceira pergunta, ela nos fala assim: identifique em outros textos no livro de Cantares outras relações proféticas dos órgãos do sentido do corpo e da experiência da igreja fiel com o Senhor Jesus pela ação do Espírito Santo. Essa daqui, eu confesso aos irmãos que eu saí um pouco fora. Essa daqui eu... Pode... A pergunta aqui, ela está no capítulo 4, versículo 1. Os teus olhos são como das pombas entre as tuas tranças. O Jonas falou bastante ali sobre esse assunto, pastor Jonas. A visão da igreja ajustada à revelação do Espírito Santo. Então, os teus olhos são como das pombas, o olhar do Espírito Santo. Entre as tuas tranças. As tranças estão muito relacionadas aqui à comunhão, né? Com o Espírito Santo. Então, a visão da igreja ajustada pelo Espírito Santo. Amém. Mais algum dos irmãos? Irmã Creuza, quer falar? Não? Quer mencionar alguma coisa? Roger? O Cantares 2:12, por exemplo, fala a respeito da voz da rola, ouve-se em nossa terra, né? A experiência da igreja em ouvir a voz do Espírito Santo e que alcança uma intimidade, né? Uma comunhão com o Senhor. Amém. Essa boa presença. Mas, de um modo geral, eu só gostaria de complementar, conforme foi descrito até
até na última EBD, o objetivo de identificarmos os sentidos é o entendimento doutrinário da igreja como corpo de Cristo. Isso. E nesse entendimento doutrinário como corpo de Cristo, são elementos e sentidos que norteiam a igreja para o nosso alvo, que é a salvação em Cristo Jesus. Então, todos os sentidos, por exemplo, que nós observamos aqui, porque melhora o seu amor do vinho, a respeito do paladar, ou seja, a igreja que alcança um discernimento para compreender aquilo que é a bênção do Espírito Santo e as alegrias deste mundo, por exemplo. Então, cada sentido que aqui nos tem demonstrado nos dá uma conotação absolutamente profética, mas de uma compreensão norteando a igreja para salvação. Isso aí. Amém. Isso é maravilhoso, porque só tem sentidos em corpo vivo, né? Isso aí. Então, esses sentidos, quando nós identificamos na palavra, identificamos na nossa vida, como igreja fiel, nós nos identificamos, né, na posição de igreja, corpo vivo, né? Só lembrar também, Agora tem um segredo aí interessante, irmãos. Todos os sentidos do corpo, o comando está na cabeça, né? É o cérebro que comanda tudo. Se tiver alguma dificuldade no cérebro, né, o tato, né, a visão, né, o paladar vai ser afetado, né? Amém. Quando há uma lesão, né, na cabeça, no cérebro, né, a pessoa perde o movimento. Então, os irmãos observem bem que tudo está voltado para, né, a ligação com a cabeça. Então, é o corpo vivo funcionando, mas que há o sangue circulando, que há uma comunhão com a cabeça, que o comando vem de lá, né? Você anda porque o comando vem de lá, né? Você caminha, você tem visão, você tem cheiro. Então, tudo está centralizado ali. Isso é o importante governo lembrar. bem estabelecido Isso. é o governo do Senhor Jesus, é o governo do Espírito Santo. Esse mesmo texto que foi lido aqui pelos irmãos, capítulo 2, versículo 8, a voz do amado, que vem depressa, né, sobre os montes, esta voz é a voz do Espírito Santo, que já está preparando a igreja realmente para o arrebatamento. O Senhor tem pressa nisso, né? Apressadamente, né? Comer apressadamente. E nada vai impedir, né, pastor Isaías? Nada. Né? Vai saltando pelos montes, nada vai impedir, vai se levantar, vai passando por cima, ele vem rápido, né? É rápido. É arrebatamento, é tirar com violência, é rápido. Isso mesmo. Amém. Pastor, em Salmos, capítulo 115, versículo 17, fala assim: os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio, mas nós bendiremos ao Senhor desde agora para sempre. Louvai ao Senhor, é o que o salmista mencionou, né? Então, se tem vida, louve, né? Se tem sangue circulando, tem o Espírito Santo, louve. Por isso, Arlen, eu vou te cortar aqui, né? Porque o louvor da igreja é pelo Espírito. Se não tem o Espírito Santo, não tem louvor. Não Né? tem. Se o seu sangue não está circulando, não tem louvor, não tem purificação, não tem renovo, não tem alegria, não tem perspectiva do amanhã, né? Não tem certeza do amanhã, né? Porque ele vive, posso crer no amanhã. Então, é interessante muito aí que você leu esse texto aí, lembrando dessa parte aí, é o corpo vivo. Por isso que eu sempre falo para vocês, você entendeu um pouquinho da obra, está vivendo a experiência, você agarra ele. Se agarra a isso, não deixa embora. Né? Viva e glorifica o Senhor e ora para preservar isso da sua vida. Né? Porque é tudo pelo Espírito Santo. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Podemos passar para a próxima pergunta? Essa está aqui também. Tem outro texto aqui, mas os irmãos deixaram bem explicado. Mas tem mais alguns textos, a gente vai colocar lá no grupo da EBD, aí os irmãos vão ler que isso que nós estamos fazendo aqui, o que o Roger mencionou, foi muito importante, porque a ênfase que dá é a ação do Espírito Santo na vida da igreja, e o corpo ele não está morto, o corpo ele está vivo. Glória a Jesus. Agora porque tem o Espírito Santo, né? Pode falar, pastor. Vamos lá. Porque tem o Espírito Santo, corpo vivo tem o Espírito Santo. Ele é organismo vivo, né? Organismo. Então, né? Isso, Amém. ele é guiado pelo Espírito Santo. Vamos lá? Glória a Jesus. Pode seguir.
A pergunta número 4, ela fala assim: de acordo com as respostas encontradas na questão anterior, identifique profeticamente os sentidos da igreja como corpo de Cristo. Cite o texto e faça a aplicação profética. Aí ele fala a visão, né, letra A, o tato, depois vem audição, paladar e o olfato. Os irmãos desejando podem falar. É a 4. A gente falou muito também da visão quando fala da visão, foi aquele texto lá em Cantares 4:1 que diz da fala, né, do olhar do Espírito, a igreja que olha com o olhar do Espírito Santo, né? Ela não olha com o olhar carnal. O olhar dela, quando você olha pelo olhar do Espírito Santo, você vê as maravilhas do Senhor, você vê a profecia, você alcança o mistério, né? Então, é um sentido aí, né? Quando você fala do tato aí, ou vamos aqui, quando você fala da audição, o que é audição? É ouvir e discernir as profecias que apontam para o arrebatamento da igreja. Então, aquele que ouve e dá ouvido, né, à voz do Espírito Santo. Então, ele está ouvindo, está discernindo, está vivendo o momento, né? E está ouvindo as profecias, a voz do Espírito Santo, que é o toque da trombeta, né? Está pronto para ouvir o toque da trombeta. Pastor, Paladar tem né? um texto que fala assim: a voz dele é o grito do Espírito Santo. Aí vem o esposo, é o grito. Aí a igreja está atenta a ouvir a esse grito, né? Aí vem o esposo, para nós não. Aí não encontro. É a ordem. Amém? Isso aí. Vamos lá. Segue em frente aí, senão vai acabar o tempo aqui. Pode falar, irmãos. Fala, Jéssica. Tem mais alguém querendo falar? A Jéssica não deu de falar se não deixaram ela falar até agora. Pode falar, Jéssica. É porque não aparece para nós aqui. Ei, Pai Senhor. Na A paz do verdade, o meu complemento era da pergunta anterior, mas vocês completaram muito bem. Eu ia citar um texto que está em Salmo 115, mas como a pergunta número 4 continua falando dos sentidos, né? Eu acredito que vai contribuir. Salmo 115, no versículo 4, fala sobre os ídolos, né? Que os ídolos eram de prata e ouro, e eles tinham boca, mas não falavam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, nariz têm, mas não cheiram, têm mãos, mas não apalpam, têm pés, mas não andam, e nem som algum sai da sua garganta. Tá então, vendo? falando justamente do que o mundo não tem, né? E o que a igreja possui de precioso, que são ter e contemplar desses sentidos. Isso aí, muito bom. Isso aí, Amém. tá vendo? Deixa eu falar, para você ficar atrapalhando aí. Ó. Glória a Deus. Amém. A letra, Pastor, nós falamos. Tem outro aí, quem quer falar? Pode falar. Ademar. Ademar. Você falou ali sobre a audição. A gente lembra do texto, né, da palavra do Senhor, né? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O mundo, na verdade, está ouvindo o que a igreja está anunciando. A palavra de Deus que está sendo levada, Jesus está sendo anunciado, né, como o único e suficiente Salvador. A igreja está ouvindo. O mundo está ouvindo tudo isso, os sinais que estão se cumprindo, né? Mas somente a igreja vai ouvir o toque da quarta trombeta, da última trombeta. É o momento em que o Senhor Jesus vem para arrebatar a sua igreja e o Espírito Santo está ali junto com a igreja. Então, a igreja ela vai ouvir, né, e a igreja vai ouvir, né, porque ela é um organismo vivo, né? Ela tem o Espírito Santo, né? Ela está viva. Ela tem comunhão com a cabeça, com o corpo, né, com o Senhor Jesus, né? Então, toda a ação dela vem direcionada pelo cabeça. Então, fiquem atentos aos comandos do cérebro, do cabeça que é Jesus. Então, o senhor dá um comando, o senhor convoca uma reunião, convoca um seminário, né? Então, fica atento aos comandos para essa última hora, para a gente não perder a hora, né? Senão você fica aí como a Jéssica leu, ídolos mortos, né? Tem boca, mas não fala, ouvido, mas não ouvem. É a situação que está hoje, mas a igreja está ouvindo. É isso mesmo, Ademar, muito bom.
Amém. E pegando o gancho aqui a letra C, o paladar, né? É o Isso. sabor do cumprimento das revelações que é doce à igreja. A igreja, ela se alimenta da profecia, mas, sobretudo, ela vê a profecia se cumprir nos dias de hoje, né? É o resultado, né, Marcelão? É o É isso aí. resultado, né, da palavra. Ela não volta vazia. Isso aí. Ela Amém. alimenta, ela nutre, né? É isso mesmo, muito bom. É o pão, né? É o pão, né, pastor? Isso aí. Glória a Deus. Vamos lá. Agora tem versículo 3, capítulo 3, versículo 6, o olfato, né? Os irmãos, o perfume exalado pelo sofrimento, a oração e a glorificação da igreja pelas vitórias. Aí nós voltamos lá, né? A palavra mirra significa amargo, pois ela tinha nela a resina, que consistia em um óleo usado na unção. E quanto mais esmagada a mirra, mais perfumada ficava. O aroma muito agradável e alto valor comercial. O incenso fazia parte das especiarias usadas no tabernáculo. O altar e o incenso tinha a posição mais destacada no lugar santo. Ressalta a importância da oração e não uma simples oração repetida, mas a oração que ela sai do fundo da alma, ela expressa, né, a necessidade de um coração contrito diante do Senhor. Olha só, Alex, muito bom. Mas ó, veja bem, esse bom cheiro aí também, né? É o bom cheiro no nosso testemunho, né? As Amém. pessoas veem, né? Onde você estiver, não, ó, ali é diferente, né? Temos o bom cheiro de Cristo, né? O bom cheiro da ressurreição, é o bom cheiro do Espírito Santo, é agradável, né? Então, o testemunho da igreja, né? Naquilo que ela está vivendo, ela viveu uma ressurreição, ela passou da morte para a vida. Né? Amém. Ela testemunhou lá no batismo, ó, que morreu o velho homem, morreu o velho Arley, morreu o velho Douglas, e está nascendo nova criatura, e os que estão vendo isso, né? Novidade de vida, ou nova vida, né? Ó, ressuscitou, nova vida. Então, é o nosso testemunho, é o bom cheiro que nós estamos exalando, que nós temos o Senhor na nossa vida. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém. Glória a Jesus. Nosso tempo aqui... Pode falar, Douglas. Dentro disso que o pastor falou, né, é maravilhoso a gente entender que esse bom cheiro, esse perfume, é o resultado de um sacrifício que não é nosso, né, que não foi nosso. Amém. Então, o Senhor Jesus, que é a mirra aqui representada, ela foi moído lá na cruz do Calvário, e ele gerou esse perfume e nós ganhamos de presente. E valorizar isso é usar esse bom cheiro, né? E o bom cheiro, e usar consiste justamente no que o pastor falou, que é dar testemunho, né? Uma vida em santificação, um caminho reto. Quando Amém. você evangeliza, quando você fala do amor do Senhor também, do projeto, ali você está exalando esse aroma, esse perfume, né? E a gente vê até na prática mesmo, pessoas relatando, olha, você entrou aqui nesse local, sentiu um perfume diferente. Outro dia eu vi um testemunho aqui dentro da igreja de uma senhora que estava sentindo um perfume diferente, como ela nunca sentiu em lugar nenhum. Né? Você vê pelo testemunho, é o bom cheiro de Cristo, mas a gente vê isso na prática no dia a dia. Amém.